E eu não tô não, no clima da Copa. Pois é. Hoje começa uma série de 4 vídeos que eu vou falar sobre a alimentação de 4 países de times que estão agora na Copa do Mundo de 2022. Sabemos que cada país possui seus hábitos, suas crenças, suas tradições, suas religiões, e a alimentação está envolvida em todos esses aspectos. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre o país sede da Copa, que é o Catar. Então, vem descobrir comigo os alimentos, as preparações típicas da região do país e também o valor nutricional de cada alimento, de cada preparação. E é claro, né, que sempre eu vou dar aquela pitadinha de um olhar nutricional para saber, para te informar o quanto esse hábito alimentar desse país favorece ou não o emagrecimento e a um bom quadro de saúde. Eu sou a Carol, a sua Nutri. A culinária do Catar é formada a partir da influência de alguns países, como Índia, Pérsia, Líbano e Norte da África. Então essa gastronomia, ela traz bastante tempero, bastante aroma. Então usa-se muito cominho, gengibre, açafrão, canela, curry. Então já percebe o quanto a característica dessa refeição do Catar, das preparações do Catar, cheirosa, com cor, porque esses temperos agregam cor, aroma e sabor para as preparações. Então, a partir dessa característica, você já começa a imaginar o quanto rico vai ser os pratos que eu vou começar a falar a partir de agora com relação a valor nutricional e também o quanto essa culinária ela é cheirosa, né? E aí já dá aquela vontade de comer. De uma maneira geral, a culinária sempre tem uma fonte proteica, então frango, cordeiro, frutos do mar, peixes usa-se bastante nos pratos. Arroz usa-se bastante, leguminosa, grão de bico, lentilha, muita oleaginosa, então castanha, nozes, amêndoa, pistache. Percebe tanto em pratos salgados como pratos doces e, claro, toda a parte de temperos. Então são preparações condimentadas, preparações muito temperadas, à base dos temperos que eu já falei, cominho, açafrão, gengibre, canela, curry. Além disso também, eles gostam muito de agregar derivados do leite. O leite propriamente não, mas coalhada e iogurte também está muito presente acompanhando algumas preparações. A partir daí, eu quero já que você comece a criar um pensamento e um raciocínio de que é uma alimentação saudável, porque é a base de uma alimentação extremamente natural. É uma alimentação baseada em comida de verdade, alimentos que não têm aditivo químico. E pelas especiarias, isso aumenta muito o grau de compostos bioativos ingeridos através desses alimentos, dessas especiarias. Então, todos esses temperos vão agregar, sim, benefício para o nosso organismo, vai ajudar a ter um padrão alimentar mais saudável, vai também atuar em tratamento de doenças, porque, por exemplo, açafrão e gengibre, principalmente de lá, que tem uma qualidade muito melhor do que a nossa, vai ter um poder anti-inflamatório magnífico. E aí a gente sabe o quanto uma ação anti-inflamatória é benéfica para tratar e prevenir doença. Inclusive também para o processo de emagrecimento, porque se você tem um corpo inflamado, você já não consegue emagrecer de forma efetiva. Então, é uma culinária que sim, se você trazer a favor para o processo de emagrecimento, ela pode contribuir bastante para esse aspecto. Já falei do açafrão, falei do gengibre pela ação anti-inflamatória. O gengibre também vai ter uma ação importante termogênica. A canela, a gente já sabe também que ela pode ajudar no controle da glicemia. Então veja que por ter hábito de usar bastante as especiarias, elas é que vão dominar os benefícios que essa alimentação desse país, do Catar, tem para o quadro de saúde para o processo de emagrecimento. Eu separei por refeição alguns alimentos típicos de cada refeição. Então eu vou começar a falar pelo café da manhã. Eu vou dar uma olhadinha, porque eu fiz toda uma colinha para poder seguir, não deixar de falar nenhuma preparação, porque vai inspirar você com certeza
a incluir na sua alimentação, porque de fato são preparações nutritivas completas e que podem também ajudar no emagrecimento. Então, no café da manhã, vou começar a falar de um prato que eu amo, 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 consumo muito no meu dia a dia. Não no café da manhã, mas porque, tipo, nunca pensei em colocar. Mas a partir de agora eu falo assim, por que não? Que é ovo, tomate, pimentão. E na verdade você faz um molho de tomate com pimentão e coloca os ovos nesse molho. Uhum. É maravilhoso. É uma delícia. Se você nunca comeu, começa a incluir na sua dieta, na sua alimentação, porque vale muito a pena, é muito gostoso. Lá no Catar, obviamente, eles vão comer com pão sírio para dar aquela chuchada gostosinha nesse molho, nesses ovos, fica perfeito. Então, vale a pena. Então, essa influência, essa inspiração, a gente pode sim trazer para a nossa rotina daqui, porque é muito saudável, muito nutritiva. O tomate na forma de molho, quando você aquece o tomate junto com o azeite, porque obviamente você bota um pouco de azeite para fazer o refogado, melhora a absorção do licopeno, que é um baita antioxidante para o nosso corpo. Então, comer o tomate cru também é legal, mas a partir do momento que você cozinha ele e você bota essa gordura boa do azeite, você aumenta a sua absorção de licopeno. Então, é muito nutritivo realmente esse prato, tá? É super low carb, porque por mais que você consuma o pão no ovo, no molho de tomate, tá super tranquilo. Não exagerar no pão, para você também trazer um aspecto do emagrecimento, então não precisa tirar pão, mas é só controlar um pouco esse consumo. O pão sírio tem uma característica de ser um pão mais natural, ele não é tão processado, ele é um pão mais caseiro, então eu vejo um aspecto positivo nesse contexto. Mas essa preparação é bem típica lá no café da manhã, e repito, você pode se inspirar e colocar também no seu daqui do Brasil, tá? E aí também eles têm o hábito de comer uma massa que é tipo cabelinho de anjo. Você já viu essa massa? Que ela é bem fininha? Pois é, lá eles comem na forma meio doce, feita com açúcar, água de rosas, açafrão e acompanha uma omelete por cima. Aqui é mais carbolândia, né? Então esse prato já é mais reforçado em carboidrato, então para o emagrecimento precisa ter um controle, um equilíbrio. Por mais que tenha a omelete, que são os ovos, ainda assim eu vejo mais com atenção do que o prato anterior, que seria os ovos com tomate e o pão sírio. E também é bem típico no café da manhã eles servirem uma panquequinha com uma massa bem fininha. Não consegui achar se a base de qual farinha é essa panqueca, mas eu acredito que seja a base de trigo. E ela também é mais caprichada em carboidrato, ela pode ser recheada com ovos, com mel e com carne, com queijo. Essas duas últimas são mais carboidratos, né? Não tem tanta proteína, não é tão completa. Então, para emagrecer, eu já acho que precisa ter um pouco de cuidado. Mas faz parte do café da manhã deles e eu acho que vale a pena você também conhecer essa característica da alimentação deles. Então, se você for para lá, for visitar, você já sabe que tem esse café da manhã mais low carb, com os ovos, o pãozinho sírio. E aí, se você depois quiser experimentar essa massa de macarrão docinha, essa panquequinha, você já precisa segurar a boquinha nervosa, comer uma porção menor, porque já vai ter mais carboidrato. E aí, para não atrapalhar o processo de emagrecimento. Aí temos bebidas. E é claro que ia ter café. Só que lá, o café, ele tá mais assim, sabe? Mais glamuroso, mais chique, mais refinado, sabe? Ele tá todo trabalhado numas especiarias. Você vai descobrir com o quê? O café árabe, ele é aromático. E ele é aromatizado com cardamomo, açafrão, a partir também do café verde torrado. E aí essas características já dá pro café um sabor muito diferente do café que a gente consome aqui. E o que é bom, que é o café, pode ainda ficar melhor. Sabe por quê? Porque a cultura deles sempre serviu o café com uma tâmara. Só que a tâmara deles, gente, é aquela tâmara maravilhosa, sabe? Que ela é opaca por fora, tem caroço dentro, grandona, graúda, delícia, docinha. É com essa tâmara. E por ser cultura, esse hábito representa generosidade e hospitalidade. Olha que comfort food, gente. Achei isso uma graça. Já me deu vontade de conhecer só por causa disso. Eu só quero ir lá para comer, tomar o café e a tâmara, porque é deliciosa.
Vou fazer um parênteses aqui, eu tenho uma paciente muito querida, muito maravilhosa, muito gata, que tá morando no Catar. Inclusive, vou dedicar esse vídeo a ela, porque ela me ajudou muito a elaborar esse vídeo. Falei pra ela que eu ia mandar aqui, ó, esse vídeo, esse beijo, esse agradecimento no vídeo, porque de fato ela me ajudou a elaborar esse conteúdo. E ela veio ao Brasil recentemente e trouxe pra mim uma caixa de tâmara. Dessas que eu tô te falando aqui, ó, que eles servem com café. Só que aí, sabe, é outro nível, porque era tâmara com chocolate amargo, recheada. Ô, gente, aqui, maturidade foi difícil. Que coisa mais gostosa. E abrindo, mais pra frente eu vou falar das características da tâmara, tá? Mas é uma fruta seca, ela tem nutriente, mas é muito carboidrato. E é por isso que eles sempre servem com cafezinho também, que não é adoçado, obviamente, para dar esse equilíbrio do amargo do café com o docinho da tâmara. Então tem que tomar cuidado com o consumo da tâmara, porque ela é uma fruta seca, muito rica em carboidrato. Mas uma unidade não vai fazer ninguém engordar. Então vale a pena sim experimentar, porque faz parte da cultura. Uma curiosidade, o café, né, o café árabe, em 2015, ele virou Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. Então assim, respeita a história desse café, porque ele não é qualquer café. Além do café, eles também usam bastante o chai. O chai ele é uma bebida à base de leite e especiarias, então canela, açafrão, gengibre, cardamomo. É uma bebida muito nutritiva, justamente pelo acréscimo dessas especiarias, mas usa-se açúcar. E aí, pelo açúcar, eu já não acho tão interessante. Então, você pode reproduzir essa bebida. É muito gostosa, vale a pena experimentar. Para quem gosta de especiaria, é perfeita, mas não adicionar açúcar. As especiarias por si só já agrega sabor, já agrega aroma. Não precisa do açúcar, porque aí você não vai aproveitar 100% os benefícios da bebida. Mas lá usa-se com açúcares e as especiarias. Então, nesse contexto, não acho tão legal. Para reproduzir sem o açúcar, acho perfeito. Refeições como almoço e jantar. Então é bem comum, né, como fonte proteica, o frango e o cordeiro. Eu percebi que são as duas proteínas mais consumidas nas preparações. Eles têm bastante hábito de fazer ensopados, e esses ensopados sempre vai ter um arroz, sempre vai ter legumes, e sempre vai ter o quê? Especiarias, sempre vai ter temperos. Também, como fonte de carboidrato, eles usam o pão sírio para dar aquela chuchadinha, porque como eu falei, é ensopado, para umedecer e fazer toda aquela combinação de pão com esse aspecto mais líquido. Quando você tem o arroz e o pão junto ali na mesma refeição, você precisa ter cautela pela questão do carboidrato. Tá, por mais que tenham legumes, por mais que tenham as proteínas, às vezes fica desproporcional com relação aos carboidratos. Então, é tomar um pouco de cuidado nesse aspecto. E aí eu tô dando o meu olhar de nutricionista, pelo hábito ali da refeição, né, que acompanha sempre o pão, mas às vezes nesse ensopado vai ter o arroz, e aí você precisa ter esse controle pensando sobre o emagrecimento. Mas eu vejo nesse contexto uma refeição extremamente nutritiva, porque são alimentos naturais. Então, tem um lado muito saudável e tem um lado do talvez um desequilíbrio entre os macronutrientes. E quando pensamos em emagrecer, é importante ter esse olhar também sobre quantidade. Então, um pouco de cautela nesse aspecto, como eu já falei. Arroz e pão. O pão está muito presente em quase todas as refeições porque eles acompanham praticamente todos os pratos. Então, tem que ter um olhar com mais critério para os carboidratos que você vai colocar e equilibrar na refeição. Acho interessante também essas preparações porque eu vejo um olhar também de reaproveitamento. Porque como é a base de legumes, carne, você pode aproveitar carnes de outras preparações, legumes que você tem na sua geladeira e fazer esse ensopado à base de arroz. E aí eu acho que tem um olhar também de você não jogar comida fora, que eu acho muito importante. Você saber reaproveitar as preparações que você faz no dia a dia. Então acho que é interessante sim esse prato. Eu só trago aqui um olhar de atenção sobre ser muito mais carboidrato por juntar pão e arroz e talvez nem tanta proteína e nem tanto legumes para dar um equilíbrio maior de fibra, proteína, saciedade, emagrecimento. Aí entra a parte que no meu hábito, né, no meu gosto é a minha favorita, que são aquelas pastinhas de grão de bico, que é o hummus.
baba ganoush, que é de berinjela, coalhada seca e iogurte. Então, essas entradinhas, elas são muito presentes. Então, elas sempre estão acompanhadas de um pãozinho sírio ou de legumes como cenoura e pepino. Essa ideia eu acho sensacional. Então, aqui eu não tenho nada a falar a não ser elogiar, porque eu acredito muito que essas preparações são nutritivas, fazem bem para o emagrecimento. O hummus é a base de grão de bico, e o grão de bico aumenta a serotonina. Então você tem ali como hábito da rotina, manter bons níveis desse neurotransmissor. O grão de bico ele é uma leguminosa, bastante fonte de carboidrato, não é de proteína, então só tem que ter um pouco também de cuidado na hora de consumir, porque vai ser bastante carboidrato, mas se você comer com os palitinhos de cenoura e de pepino, fica perfeito, porque aí você fica só com o carboidrato do rombo, né, do grão de bico, e aí se você usar um pãozinho, você já tá deixando mais carbolante. Mas ainda assim, é extremamente nutritivo e para emagrecer não é impactante se você tiver esse olhar com mais estratégia. Tem salada, e aí é uma salada muito gostosa, que é a base de alface, rabanete, pepino, tomate, cebola, salsinha. E essa saladinha pode acompanhar essas entradinhas, que fica muito interessante. Pode acompanhar com frango, com cordeiro, e aí fica uma refeição bem low carb, mas bem com fibra, bastante proteína, que gera saciedade. Então, para emagrecer é sensacional. Aí eu também adoro essa preparação, que é o charuto, e lá eles fazem com a folha de uva, e aí dentro recheia com carne moída e um pouco de arroz. Eu também adoro, acho que para emagrecer é fantástico, porque a quantidade de arroz não é tanto, é mais proteína dentro, e a folha de uva é folha, né? Então, assim, saciedade, fibra, funcionamento do intestino, então é maravilhoso. Dá para trazer super para a rotina daqui, do Brasil. Eu consumo bastante no meu dia a dia, eu gosto, acho bem legal. E aí você come com molho de tomate, fica muito gostoso. E também o quibe, né? E lá eles comem quibe de várias formas, assado, frito, cru, com molho de iogurte. E também tem o tabule, que é aquela saladinha de trigo, que é trigo, tomate, pepino, hortelã, bem interessante. O tabule, ele é carboidrato, tá? Então, ele, por mais que seja do trigo, trigo é carboidrato, é um cereal, então ele vai fazer parte do grupo dos carboidratos. Então, na hora de montar o prato, seria interessante ter o tabule como fonte de carboidrato e alguma proteína para equilibrar melhor isso, gerar mais saciedade, te ajudar a emagrecer. Então, esses pratos de almoço e jantar, eu vejo uma característica muito legal que pode sim ser direcionada para o emagrecimento, como também pode não ser. Vai depender do teu objetivo e do seu olhar. Mas repito, cara, é muito nutritivo porque tem todos os grupos alimentares, comida de verdade, não tem nada de ultraprocessado. Sobremesas. Uhum. Docinhos. Então, assim, em alguns lugares, eles colocam a fruta como sobremesa. Usa-se muito figo, figo fresco nas saladas, eu acho uma delícia. Mas também morango, melancia, melão e uva também são servidos como sobremesa. As tâmaras descem para essa categoria de sobremesa, porque quem já comeu tâmara vai entender por quê, porque a bichinha ela é doce, né? Puro açúcar. Mas são bem gostosas. Como eu falei lá, quando eu falei do café, elas precisam entrar de uma forma mais cautelosa, porque é muito carboidrato ali, e como são muito boas, muito gostosas, você perde a mão, você vai comendo, sabe? Come, 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 come. Então, é nutritiva, vai ter vitamina A, E, magnésio, vitaminas do complexo B, mas são carboidratos e precisa ter estratégia. Então, se você precisa emagrecer, coloca a tâmara antes do treino, ou coloca ela depois do exercício, ou come uma acompanhando o café e controla o carboidrato de outras refeições. Não precisa tirar da alimentação, não tem um contexto de, vou engordar. Vai engordar, vai ganhar peso se de fato comer de forma exagerada, sem equilíbrio, e também tomar cuidado com as tâmaras que são mais elaboradas, com chocolate, com outras coisas dentro, que aí vai agregar caloria, vai deixar mais calórica e vai atrapalhar mais ainda essa questão do emagrecimento. Mas pegando o contexto todo da alimentação deles, dá para super equilibrar e colocar a tâmara como sobremesa, porque você tem outras opções no prato deles, né, no perfil de alimentação, que você consegue deixar uma refeição bem nutritiva, bem equilibrada, pensando no olhar emagrecer.
As oleaginosas, elas também estão muito presentes nos doces. Então, praticamente todo doce que você vai ver no Catar vai ter alguma castanha, alguma amêndoa, nozes, pistache. E sempre caramelizadas, daquele jeito bem gostoso. Pois é, mas é nesse perfil os doces, que já são doces bem calóricos, porque além do açúcar, vai ter a gordura dessas oleaginosas. E por mais que elas sejam nutritivas, a partir do momento que colocou açúcar ali, ó, não dá nem pra se iludir achando que, eu tô comendo castanha que vai ter nutriente. Encara como açúcar mesmo, tá? E aí você tem que ter cuidado, porque juntou gordura e juntou açúcar, você vai ter um doce bem calórico e sim, nesse aspecto, vai atrapalhar o teu emagrecimento. Então, cuidado. A alimentação deles não é só baseada em comida de verdade, não é baseada só em alimentos nutritivos. Assim como todo mundo vai ter as redes de fast food, de comida rápida, de comida prática, batata frita, hambúrguer, então, muita fritura. Então, sim, tem esse olhar, tem sim esse aspecto também de fast food, mas no contexto geral de hábito de vida mesmo, você tem a oportunidade de ter uma alimentação extremamente saudável, predominando ali comida de verdade e sim, que tem um aspecto muito legal para o processo de emagrecimento. Algumas informações sobre o estilo de vida deles. Então, a população do Catar fuma bastante, e aí o índice de câncer de boca é alto. Também o índice de obesidade. Aqui aí eu fiquei refletindo sobre isso, eu não consegui dados, números mesmo para poder falar aqui, mas eu penso que a obesidade pode estar relacionada com o consumo exagerado mesmo até dos alimentos saudáveis. Então, como eu falei, tâmara é saudável, mas ela é muito calórica e eles têm hábitos de comer. Então, se você passa do ponto, você vai ganhar peso. As preparações normalmente são feitas em grandes quantidades, não são porções pequenas. Isso também te faz comer mais. Então, mesmo tendo uma parte trazendo uma alimentação saudável, com comida de verdade, pode estar também relacionada ao excesso desses alimentos, porque tudo em excesso vai gerar ganho de peso, né? Emagrecer não é só qualidade, mas sim quantidade, faz toda a diferença. Então, também tem a questão do fast food, então a população também pode ir para esse caminho, e aí isso é muito claro, o quanto vai favorecer o ganho de peso, mas repito, hábitos saudáveis em exagero também levam ao ganho de peso. Também relacionado à obesidade, a gente pode pensar no índice de sedentarismo. Eu também não tenho dados para trazer o quanto a população é sedentária ou não, mas pode-se pensar por esse lado também, pessoas menos ativas, aí gasta menos caloria e aí também vai favorecer um quadro maior de obesidade. Pela questão da cultura, as pessoas vivem mais cobertas, então baixos níveis de vitamina D são encontrados nessas pessoas. Também abro um parênteses aqui. A vitamina D ela é muito importante para controlar, por exemplo, depressão e ansiedade. Então, pode ter também quadros emocionais pela falta da vitamina D levando à obesidade. Conseguiu fazer o link que eu fiz aqui? Você acompanhou junto comigo? Então, tem vários aspectos que agora, né, te trouxe para você também refletir e falar, poxa, uma população com índice de obesidade, talvez por excesso de comida, pelo fácil acesso, comida gostosa, mais fontes de carboidrato e baixos níveis de vitamina D e pouca atividade física, né? Fazer esse link para a gente talvez refletindo aqui o porquê a população tem esse índice maior de obesidade. De maneira geral, é uma alimentação saudável, é uma alimentação completa, predominantemente com alimentos naturais, comida de verdade. Na pesquisa das receitas, não identifiquei o uso de alimentos ultraprocessados, tudo bem natural mesmo. Então, isso já agrega valor nutricional, além de usar muitas especiarias, porque na verdade o tchan da culinária, da gastronomia desse país, são os temperos, são os condimentos. E são naturais, não tem nada industrializado, não tem nada rico em sódio. O único sódio que entra é do sal mesmo. Entende a diferença? Então, usar temperos agrega muito valor nutricional e aí eu quero que você se inspire a partir disso. Comece na sua alimentação aqui do Brasil, da sua alimentação do dia a dia, usar mais temperos naturais. Gengibre, açafrão, cominho, cúrcuma, eles não usam, mas páprica, cardamomo, canela,
Começa a colocar isso no seu dia a dia. Você vai ver o quanto a sua dieta muda, o quanto ela fica mais gostosa, o quanto o cheiro dela vai deixar mais atrativa e, obviamente, trazer qualidade nutricional e valor nutricional, deixar a sua alimentação mais nutritiva. Confesso que me deu fome, vou falar de tanta comida. E aí, você ficou inspirado em experimentar um pouco da culinária, da gastronomia do Catar? Você já conhecia algum desses pratos? Já experimentou? Já consome no seu dia a dia? Conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se você achou ele interessante, compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve, porque eu vou falar ainda de mais 3 países que estão na Copa, né, dos times que estão na Copa. Vou falar da culinária deles, vou falar sobre emagrecimento, se ajuda ou não, a questão característica da alimentação, se leva para esse caminho ou não, né? Então vale a pena você acompanhar o canal para que você aprenda e compartilhe essas informações de qualidade para que você tenha boas informações com relação à alimentação. Porque vai que você vai para esses países visitar e você está no processo de emagrecimento. Então você já vai saber o que fazer para não atrapalhar a sua estratégia. Eu fico por aqui, eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e até mais!